Paz e bem, meus queridos, que a graça do Senhor esteja com todos nós. Hoje, a gente vai começar o vídeo com uma dinâmica. O que você prefere? Uma gota do oceano ou o oceano inteiro? Ah, Daiana, mas por que essa pergunta? O que você prefere? O milagre ou Deus de milagres? Então, essa é a dinâmica da realidade de que a gente está vivendo hoje, nesses dias de hoje. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos estão assim. Estão querendo simplesmente só o milagre, quer milagre o tempo todo. E aí, se Deus não fizer um milagre, a gente às vezes fica chateado, a gente faz birra, a gente faz pirraça, e aí a gente muda de igreja, ou então a gente para de ir na igreja, eu não vou mais na igreja porque Deus não está fazendo nada por mim, as coisas não estão mudando. Então, assim, a gente está vivendo uma geração onde muitos cristãos estão virando cristão Nutella. Cristão cheio de mimimi, que aonde Deus é que tem que servir eles, né? Então, muitas vezes a gente está se colocando no centro e Deus é que tem que nos servir do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. E se ele não nos servir, simplesmente a gente fica chateadinho, a gente fica ofendido e a gente quer brigar com Deus, né? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. Então, assim, se Deus não me dá o carro que eu quero, a casa que eu quero, o trabalho que eu quero, a quantidade de dinheiro que eu quero, então eu fico chateado. Então, Deus não serve mais para mim, porque Ele não está fazendo o que eu quero. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E, principalmente porque a gente vê vendendo essa imagem por aí de Deus. Uma imagem, a gente vê por aí muita gente pregando, muita gente anunciando esse Deus como se Deus fosse o nosso servo e fizesse tudo para nós do nosso jeito na hora que a gente quer. Então, é isso, muitas das vezes, que está sendo propagado por aí, né? Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai fazer não sei o quê. Então, a gente está ficando mal acostumado com isso. E só que se a gente for ler a palavra, por isso que eu falo que é muito importante a gente ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela é clara, irmãos. Deus, ele é um Deus de misericórdia, Deus, ele é o Deus que faz milagres, ele é o Deus que faz milagres, Deus, ele é o Deus que ele nos dá bênçãos, ele nos dá bênçãos. Mas, irmãos, não é do jeito que a gente quer, muitas das vezes, nem é na hora que a gente quer. Existem processos. E a gente, às vezes, tem que passar por processos. E outra coisa, se a gente não estiver preparado para receber uma bênção, Deus, ele não vai nos dar. Você sabia disso? O Senhor, ele só vai nos dar as bênçãos que a gente quer, que a gente almeja, as bênçãos que já estão prontas para nós, quando nós estivermos preparados. Porque se a gente não estiver preparado, a gente não vai receber. Então, existe o processo. Então, se você for ler a Bíblia, por exemplo, os grandes homens, grandes pessoas da Bíblia, todos eles passaram por processos, né? Porque, igual, por exemplo, se você for ler lá a história de José, você vai ver que antes de governar o Egito, ele foi escravo, foi preso. Você vai ver a história de Davi, que antes dele ser rei do povo de Israel, ele foi muito perseguido. Ele teve que ficar, muitas vezes, dormir em cavernas, fugindo de Saul. Antes de governar, ele passou pela perseguição. Você vai ver a história de Ruth, né, que passou por uma grande perda antes dela casar com Boaz, que era um homem rico, né, um homem muito bom. Então, existem processos, sabe? E durante toda a Bíblia a gente vai ver isso. Pessoas que às vezes foram muito bem-sucedidas na Bíblia, elas passaram por processos. E aí, só que hoje, nesses dias de hoje, muitas das vezes, a gente vê por aí, né, eles nos vendem uma imagem diferente, como se a gente não passasse, não precisasse, e não fosse passar por nenhuma dificuldade, por nenhuma tribulação, como se a vida do cristão fosse só vitória, só bênção, só não sei o quê. Mas se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver que não é assim. Para ter vitória, tem que ter cruz, tem que ter processo. Para ter glória, tem que ter cruz. E é na cruz, né? É nos processos, é que a gente é moldado, é que Deus, ele vai moldando o nosso caráter, é que a gente vai enxergando coisas que às vezes a gente não enxergava, onde a gente precisa melhorar. Então, assim, vamos ter cuidado com essa imagem que está sendo passada para a gente hoje, com essa falsa imagem de Deus que eles querem nos vender, né? Como se
o cristão, ele não fosse passar por nenhuma adversidade, como se ele não fosse passar por nenhum problema, porque não é verdade. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que não é verdade. Então, assim, que você possa, nesse dia de hoje, entender realmente o que é ser uma pessoa serva do Senhor, o que é ser um cristão, o que é realmente ter a presença de Deus. Então, assim, o cristão ele vai sim ter aflição, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. E essa que é a diferença. A diferença é que quando a gente entende que Deus está conosco e a gente também se colocar numa posição onde a gente está com Ele, a gente não vai abaixar nossa cabeça diante das adversidades, a gente não vai desanimar, a gente não vai perder a nossa fé, a gente não vai fazer pirraça, fazer birra com Deus, mudar de igreja ou sair da igreja, ficar dentro de casa porque Deus não me respondeu, não. A gente vai entender que a gente está passando pelo vale, a gente pode estar passando pelo vale, mas Ele está conosco. A gente pode estar passando pelo deserto, mas Ele está conosco. E logo à frente, a terra prometida está lá. Tem a terra prometida que Ele prometeu para nós. E se a gente passar por esse deserto com fé, com esperança, com perseverança, com certeza a gente vai entrar na terra do descanso dele, que é a terra prometida, a terra que corre leite e mel. Mas antes disso, tem processos. Então, que você possa ficar hoje nessa certeza, né? Entender isso, que o Senhor que está na Bíblia, o Deus que está na Bíblia, que é Pai de amor e de misericórdia, Ele não é esse Deus que muitas das vezes está sendo vendido aí para nós, né? E Ele não vai dividir também a glória dele conosco, porque muitas das vezes está sendo passado uma ideia de Deus, uma imagem de Deus aonde é Ele que está sendo o servo e nós estamos sendo os senhores, aonde Ele tem que fazer tudo para nós do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, e se Ele não fizer, então eu fico chateado, eu fico irritado, e eu até às vezes perco a minha fé, eu até às vezes deixo de acreditar nele e às vezes até busco outros caminhos, né? Tem pessoas que infelizmente às vezes até saem da igreja e busca outros caminhos, por quê? Porque Deus não atendeu ela na hora que ela queria e do jeito que ela queria. E aí às vezes vai para ocultismo, que aí às vezes ela vai ter até o que ela quer na hora que ela quer, mas vai perder a salvação se ela não se arrepender e não buscar Deus. Então, assim, que a gente possa, nesse dia de hoje, pedir ao Espírito Santo sabedoria, discernimento, e pedir ao Espírito Santo que venha aumentar a nossa fé e não nos deixar ser enganados nesses dias de hoje, onde tem muitos falsos profetas, muita gente usando o nome de Deus, o santo nome de Deus, para ganhar dinheiro. Então, assim, vamos pedir ao Espírito Santo para abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente não seja enganado. E é importante também ler a Bíblia, leia a palavra, porque se você lê a palavra, quando você vê uma pessoa falando algo que não condiz com a palavra, você já vai identificar, não, isso aí não provém de Deus, porque não está na Bíblia, não é assim que está escrito na Bíblia, e você não vai ser enganado. Então hoje, irmãos, a gente está vivendo num tempo, é a nova era, tá? A nova era, lembra que a gente escutava que havia a nova era onde o homem ia estar no centro? É essa era que a gente está vivendo hoje, onde eles estão querendo colocar o ser humano, o homem no centro, e tirar Deus do centro. Não é Deus que reina, não é Ele que faz as coisas do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, não. É o homem, é eu que tenho que ter as coisas do meu jeito, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Então, essa é a nova era que a gente está vivendo. Então, cuidados, leia a palavra, fica pautada aqui na palavra, para que você não seja enganado. Amém? Então, esse é o vídeo de hoje. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E Deus nos abençoe.